tropas de Moscou avançaram na fronteira do país vizinho. Ontem, os Estados Unidos alertaram que uma guerra depende de Vladimir Putin. E para falar justamente sobre isso, eu convido a participar conosco aqui a nossa colunista do UOL. Ela sempre acompanha os assuntos internacionais, é professora de Relações Internacionais também aqui em São Paulo, a Fernanda Manhota, que já está conosco aqui ao vivo. Olá, professora, boa tarde. Oi, Fabiola, boa tarde. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Queria saber a sua análise em relação a esses últimos passos desse conflito que está acontecendo, né? A movimentação de vários países e o posicionamento dos Estados Unidos nessa questão. Maravilha, Fabiola. Acho que vale resgatar rapidamente para aqueles da nossa audiência que talvez não estejam entendendo muito bem o que está acontecendo nessa parte do mundo. Desde o fim do ano passado, nós temos acompanhado a elevação de tensões entre os Estados Unidos, os países europeus e a Rússia em relação à Ucrânia. A Ucrânia um país, né, que faz fronteira com a Rússia, e desde o fim do ano o governo Putin tem mobilizado tropas e colocado na fronteira uma série de forças militares, o que sugere uma intenção de invasão da Ucrânia. Isso acontece pela ótica do governo russo em resposta aos avanços de negociações do Ocidente com países da antiga União Soviética, visando ampliar o escopo de atuação de uma aliança militar que é a OTAN na região. Então, na medida em que os Estados Unidos e os países europeus ocidentais ambicionam se aproximar cada vez mais do território russo por meio dessas parcerias, os russos reagem. Isso inclui vários países, não só a Ucrânia, mas a Ucrânia é agora o objeto dessa tensão. Lembrando que a Crimeia, que é um território em disputa na região, já foi objeto de conflito em outros momentos e, mais uma vez, volta agora à tona. Então, nós estamos tendo recentemente uma série de negociações envolvendo os países da OTAN e a Rússia, além da Ucrânia, na tentativa de distensionar esse relacionamento e evitar uma invasão propriamente dita. Existe muita especulação sobre se eventualmente haveria um conflito armado, se ele seria um conflito armado tradicional de grandes proporções ou um conflito mais pontual, como eles costumam chamar de mini ocupação. Isso ainda não está claro, mas a possibilidade de uma guerra é real. E eu escrevi várias vezes já na nossa coluna sobre esse conflito, já expliquei o que está em jogo, por que a OTAN se interessa pela região, por que os russos se incomodam com isso, quais são as condições para que essa situação seja resolvida. E no texto de hoje, particularmente, eu destaco o que isso significa para a política externa do governo Biden, já que o governo Biden agora está sendo obrigado a olhar para essa questão como um tema prioritário, o que não era exatamente o objetivo do governo. Eu menciono no texto que o Biden ele estava tentando definir a agenda da política internacional, a sua imagem e semelhança, tentando ancorar os debates internacionais em torno de temas que para ele fossem entendidos como prioritários, sobretudo temas ligados a uma agenda de valores, né, meio ambiente, direitos humanos, defesa da democracia, naquela linha meio missionária, que é bem típica de alguns governos americanos, e agora, diante desse conflito geopolítico, ele está precisando reorientar a sua ordem de prioridades, e isso, evidentemente, para ele é um problema. Quer dizer, os presidentes americanos muitas vezes não conseguem ditar as regras do jogo, como já fizeram em outros momentos. Eles têm, na verdade, que adotar uma postura mais passiva e responder aos dilemas que o jogo da política internacional traz. Então, é mais ou menos nessa linha da nossa discussão de hoje, Fabiola. Mas, por exemplo, caso realmente ocorra a guerra, como é que os Estados Unidos vão se posicionar nisso? Como é que vão atuar na prática, professora? Olha, já há algum tempo os governos americanos têm sido um pouco reticentes em relação ao uso da força. Nós acompanhamos no governo Obama, depois no governo Trump e agora no governo Biden, incursões muito pontuais, episódios basicamente cirúrgicos de ação em alguns lugares do mundo, mas não mais desde o início dos anos 2000, a tentativa, né, de ocupação mais tradicional. Me parece que caso haja um enfrentamento na região ali entre a Rússia e a Ucrânia, os Estados Unidos vão tentar se manter ligados ao conflito mais pela via da aliança militar da OTAN do que exatamente de maneira bilateral ou unilateral, né? Isso porque não interessa aos Estados Unidos empregar recursos e empreender uma grande mobilização, sobretudo num ano que para eles é chave, é um ano eleitoral,
e depois de ter passado pela saída catastrófica do Afeganistão no ano passado. É como se houvessem fantasmas no armário que eventualmente assombram os americanos, né? Então, o Iraque, a Síria, o Afeganistão são decisões do passado que foram tomadas em outros governos e que acabam tornando os novos presidentes reféns. Eles não conseguem redirecionar sua política externa, como, por exemplo, tentou o Obama, tenta o Biden agora, orientar a política externa num pivô para a Ásia, tentando colocar a dimensão da China, por exemplo, como prioritária, quando, na verdade, o tempo todo eles se veem diante da necessidade de continuar resolvendo problemas que ficaram pendentes dessas outras épocas. Então, não me parece o caso de os americanos terem como interesse prioritário assumir para si os custos de um conflito, assumir para si o ônus de uma guerra tradicional. Eu entendo que eles vão se envolver, caso isso aconteça, por meio de parcerias, de alianças, estilo a própria OTAN. Agora, não se pode negar que os americanos precisarão de alguma forma se posicionar, ainda que eles tentem fazer isso dividindo responsabilidades. Eu comento no meu texto, eu fiz uma análise ainda superficial, mas que eu tenho a intenção de aprofundar, das redes sociais do Departamento de Estado, que é quem se ocupa da diplomacia norte-americana, e é muito curioso perceber como a própria curadoria editorial dessas redes sociais sofreram alteração. Até o começo de janeiro desse ano, pouquíssimo se falava sobre questões de segurança, de territorialidade, de soberania, ou, enfim, sobre a própria Rússia e Ucrânia. Era muito mais pautado na agenda tradicional de política externa do Biden, dentro daqueles temas que nós já conhecemos, né? Clima, direitos humanos, democracia, como eu citei. De janeiro para cá, particularmente do dia 7 de janeiro para cá, o que nós temos assistido é basicamente os Estados Unidos fazendo uma verdadeira declaração, inclusive às vezes bem hostil em relação à Rússia. Tem posts nas redes sociais oficiais do governo dizendo a Crimeia é da Ucrânia. Afirmações que em política e diplomacia contam muito. Então, eles não estão dispostos a ignorar o assunto. Talvez eles sejam cuidadosos na forma de implementar, mas eles estão deixando claro que, para eles, isso é um tema e eles vão brigar por isso, viu, Fabiola?